Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma reunião do nosso grupo Meixia Sama e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Miroku, né? Sobre o Bodhisattva Maitreya, que é realmente assim um Buda, né? Um Bodhisattva que Meixia Sama cita muito em seus ensinamentos. Então é muito importante a gente entender por que, que a gente reza para ele, por que, que a gente fala em mundo de Miroku, né? Em mundo do Bodhisattva Maitreya, qual que é realmente a origem dele e o que ele representa, tá bom? Então vamos lá? Bom, então, boa noite a todos, né? Mais um encontro online nosso aí do nosso grupo. E hoje eu quis trazer esse tema, né, do Miroku. Realmente, assim, quem é Miroku, né? A gente fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado. Mas, assim, hoje eu tô menos na parte teológica e talvez um pouquinho mais na parte histórica. Tá? Lógico que também nós vamos falar um pouquinho aí da questão teológica. Mas eu quis trazer realmente assim a origem, né? O que significa, o que eles representam, simbolizam, enfim. Acho que são assuntos bem interessantes que muitas vezes a gente acaba não estudando muito, aprofundando muito, né? Então, para o Japão, para o oriental, é muito mais fácil, porque eles já estão muito mais próximos ao budismo, enfim, né? Então, todas as origens aí desses Budas, desses Bodhisattvas, enfim. E para nós já é um pouco mais distante essa questão, né? A mesma dificuldade que eles têm para entender o cristianismo e questões de Jesus e desse lado, né? A gente tem também para entender do budismo, do shintoísmo. Então, como a proposta da nova era, né, do paraíso realmente é o cruzamento das culturas, então é bom também que a gente aprenda um pouquinho mais aí, pelo menos, os conceitos básicos, né? Tá? Então, dessa vez me veio essa intuição de fazer esse estudo de Miroco, até porque agora, no começo de março, é uma data bacana do Festival Miroco, né? A gente vai ver isso hoje também. Então, acho que é bacana, realmente, a gente dar uma aprofundada nisso, tá? E aí, como sempre, no final, eu abro para as perguntas, comentários, vocês podem falar à vontade, né? E depois eu coloco o PDF lá no grupo, já para que todos também possam estudar, acompanhar melhor, tá bom? Então vamos lá, pode passar Chico primeiro aí. Então, falando um pouquinho da origem mesmo, né? O nome e tudo mais. Miroku é a leitura japonesa de Maitreya, né? A leitura sânscrita, hindu, é Maitreya. Então, Maitreya é o Maitra, veio do sânscrito Maitri, né? Olha só que interessante o nome, amistosidade, quer dizer, amigo, né? Ele é podemos dizer assim, muito forçadamente, que é um grande amigo de todos, né? É como é designado o renovador do budismo, o próximo Buda. Lembrando que nós estamos falando da época do Buda Sakyamuni, né? O próximo Buda seria o que vem depois do Buda Sakyamuni. Mas, na verdade, nós já estamos na época de Miluta, né? Que reiniciará o atual ciclo iniciado por Siddhartha Gautama, que é o Buda histórico. Todos os ensinamentos desses tiverem sido esquecidos neste mundo, né? E aí, existem muitos cálculos de quando viria esse próximo Buda aí futuro. E alguns, inclusive, sugerem que seria no período de 30 mil anos, né? 30 mil anos para frente, aí o Buda Sakyamuni. Não sei se vocês já tiveram algum contato com sutras budistas, eles têm assim números exagerados, né? De trilhões, de muitos bilhões de milhões, enfim. Então, mesmo o número do 567, né, ele fala que é 5 bilhões e 670 milhões de anos. Né? Nós já estudamos até um pouco sobre isso, mas o Sama fala que, na verdade, não tem sentido prever um futuro tão longe. Na verdade, são números simbólicos, seria o 567. Então, talvez aqui 30 mil anos não seria 3 mil anos, né? Seria um pouco menos, enfim. Então, de qualquer jeito, ele é anunciado como o Buda futuro, como o próximo Buda depois de Siddhartha Gautama. Né? Pode passar, Chico, próximo. Então, aí Buda, né, vocês sabem o que significa o termo Buda, iluminado, é um ser que passou pela experiência do Nirvana, né? Em consequência, nunca mais passará pelo ciclo dos nascimentos e das mortes. Aqui é preciso explicar um pouquinho, né? Existem dois conceitos no budismo que são o Nirvana e o Sansara. O Sansara são a roda das encarnações, né? Então, enquanto a gente está no nível humano, por assim dizer, a gente está no nível de aprendizado, a gente tem que ir encarnando, encarnando, reencarnando, para ir ganhando aí
aprendizado, conhecimento e evolução, né? Então, isso é o ciclo do samsara. Então, dentro do budismo é considerado um ciclo do sofrimento, né? Eles falam dos 4 sofrimentos, que são o nascimento, a velhice, a doença e a morte. Então, se você está vivo, se você está dentro do samsara, você está passando nesse ciclo de sofrimento. E quando você sai disso, você entra no nirvana. Quer dizer, nirvana muitas vezes é traduzido erroneamente por extinção, né? Na verdade, é a extinção do ciclo. Quer dizer, você já atingiu um nível em que você não precisa mais reencarnar. A não ser que você quiser, por compaixão, né? Para que possa ajudar os seres que estão ainda no samsara, você fica ainda no mundo humano, ou até mesmo volta para o mundo humano como nós vimos naquela apresentação do Chico, do Bruce Lipton, né, para dar um up, para dar uma puxada no nível da humanidade. Né? Então, se você é um grande iluminado, você consegue reencarnar e dar uma elevada, nem que seja num certo povo, num certo momento, mas você consegue influenciar muitas pessoas e elevar o nível. Tá? Então, isso é bem interessante. Então, é uma palavra que não é obviamente otorgada a todo mundo, né? Só realmente os pouquíssimos que chegaram nesse nível. Então é reservado aos seres que alcançaram esse estado por conta própria, no mundo que não conhecia ainda o budismo como religião, em que ensinaram aos outros a sua descoberta. Tá? A filosofia budista acredita na existência de vários Budas. Alguns existiram antes do Buda histórico, né, que para nós é o Siddhartha, o Buda Sakyamuni, e outros surgirão no futuro distante. Tá? Então, Buda, a gente normalmente se refere a uma pessoa só, mas não é. Buda é um tipo. Né? É igual, mesmo Cristo, o Messias, é um título que mais uma pessoa recebe, dependendo da corrente que você segue. Né? É realmente assim um status espiritual. Então, Buda, existiram outros Budas, existiu o Buda Sakyamuni, vai existir o Miroku Buda futuro e pode ser até que depois, né, daqui a muito mais tempo, outros Budas também surjam aí na humanidade. Tá? Então aqui eu coloquei só um rápido diagrama temporal aí, né, chamado Buda dos 3 tempos, que é o passado, presente e futuro. Tá? Então, o Buda do passado é o Buda Dipankara, isso também aparece em alguns sutras aí. Aí, ele seria considerado, né, o Buda anterior ao Siddhartha, o Sakyamuni. O Buda presente, lembrando que presente nós estamos falando daquela época, que seria na verdade hoje, tá? Seria o Buda histórico, né, Siddhartha Gautama. Todo mundo conhece a historinha, que ele nasceu na Índia, era um príncipe, aí abandonou tudo, e depois acabou se tornando um grande iluminado. Né? E aí, ele também fez o anúncio do Buda futuro, que seria o Maitreya, né? Buda Maitreya, que é a Miroku, né, logicamente. Na verdade, se a gente for atualizar isso aqui, nós teríamos aqui 2 Budas do passado, né? Hoje nós estamos em 2020, então seria Dipankara e Gautama seria Budas do passado, e o Buda presente, já dessa época, seria realmente o Buda Maitreya, né? O Buda Miroku, que é o que vai trazer agora o paraíso na Terra. Tá? Isso a gente vai ver aí um pouquinho mais para frente. Então, né? No budismo Theravada, fala-se que tem uma lista de 5 Budas, são 4 do passado e 1 do futuro. Então, na verdade, seria o Sakyamuni, o Dipankara e mais 2 do passado. Né? E também o Buda futuro, Maitreya. Então, os budistas acreditam que ele vive no céu Tusita, né? O paraíso búdico, onde aguarda renascer num futuro distante, lembrando que nós estamos falando da época do Buda, que é 2.600 anos já, quando os ensinamentos tiverem sido esquecidos. Né? Uma das coisas que o Buda histórico pregou no Sutra da Extinção da Lei foi o período de Mappo. Mappo era a época do fim da lei, em que os pais não mais respeitariam os filhos, nem os filhos os pais, em que a sociedade estaria um caos, em que ninguém mais seguiria o caminho, né? Como fala, o caminho não é o caminho do budismo, mas é o caminho assim, correto, o caminho da retidão, e que o mundo estaria uma completa bagunça. E qualquer pessoa de hoje sabe, se ligar a TV ou ler o jornal, que esse período do fim da lei é hoje. Né? Hoje nós já estamos vivendo esse período, o mundo está uma grande bagunça, mas, por outro lado, também, né, como o Messama fala, para destruir, tem que destruir para construir. Né? Então, a destruição e a construção caminham lado a lado.
se construir o paraíso terrestre no mundo de Miroco, é preciso destruir todo o ensinamento da noite que não serve mais. Tá? Então, segundo alguns cálculos, esse Buda surgiria em 5 bilhões e 670 milhões de anos a partir da era atual, né? Ou 567 milhões de anos. Mas, na verdade, isso a gente já até viu no outro estudo, esse número, ele até pode ser tomado literalmente se você considerar 5,67 bilhões de anos a partir da criação do planeta Terra. Tá? E hoje a data que os cientistas estimam, mais ou menos, para o surgimento da Terra, já está beirando em 5,6 bilhões de anos. Tá? Então, bem interessante que já a própria ciência já está mais ou menos admitindo essa cifra. Então não seria 5,67 a partir da época do Buda, mas seria 5,67 bilhões de anos a partir da criação, do surgimento do planeta Terra. Tá? Aí sim, realmente, o paraíso da segunda vez, né, como diz Meição, o paraíso assim, mais duradouro seria, surgiria. Tá? Então, realmente, nós já estamos nessa época. E aí, também, né, no budismo Mahayana, você sabe, né, que o budismo também tem a linha Daijo e a linha Shoujo, né? A linha Mahayana é a linha Daijo e a linha Hinayana, ou Theravada, do Tibete, é a linha Shoujo. Então, aqui é as mesmas discussões que existem desde sempre, né? Inclusive, não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem, né? A nossa igreja também passou por um debate recente sobre esses temas, e aqui uma linha fala, não, todos somos Budas, todos temos a natureza búdica dentro de nós. E a outra linha fala, não existe isso, só realmente esses iluminados, algumas pessoas, poucas escolhidas, né, que vão atingir esse estágio de Buda, estágio búdico. Então aí existe essa diferença aí de conceito, né, e obviamente de atuação também. Então, a chegada do Maitreya está associada ao início de uma nova era. Isso aqui é importante, na verdade, para a gente. Início de uma nova era na qual o mundo será transformado em paraíso. Isso é ponto pacífico. Tá? Isso todo mundo concorda, ninguém discorda disso, e qualquer linha do budismo acima ou embaixo. É provável que esse conceito tenha surgido do budismo sob influência de concepções de outros sistemas religiosos, né? Como a antiga concepção indiana Chakravarti, o monarca que unificará todo mundo. Isso em todas as tradições antigas, desde épocas antigas, né, antiquíssimas, já tem assim a figura de um Messias, de um Buda, de alguém assim que vai unificar o mundo. Tá? Isso já é uma coisa que sempre existiu. Vai vir um escolhido, um salvador, chame como quiser, mas é o cara assim que vai resolver todos os problemas da humanidade. Né? Então, realmente, isso também é um ponto comum de praticamente todas as religiões. Muda o nome, muda a época, muda a atuação, que eles acreditam nisso, mas todos falam que realmente vai vir uma figura central a partir do qual o mundo vai se transformar. E aí, também, né, quando surgiu o budismo, logicamente, ele se integrou com o que já existia na época, né? Já existia o zoroastrismo no Planalto iraniano, já existia o hinduísmo, né? Já muito, muito forte, desde épocas antigas, já na própria Índia, enfim. Então, aí existe uma coisa chamada sincretismo religioso, né? O Buda, assim como Jesus, assim como outros mestres, ele não tinha a intenção necessariamente de criar uma doutrina, uma religião. Ele pregou os ensinamentos, ele reuniu os discípulos, né? Fez o que era importante, mas depois deixou a cargo dos discípulos a questão da difusão, de passar a palavra, enfim, conforme tinha ouvido. Então, no zoroastrismo também existe a ideia de um futuro salvador, seria o Saoshyant, né? Que nascerá de uma virgem. Olha só, aqui também eles têm a ideia do nascimento virginal, né? E que dará início a uma renovação total do mundo. Alguns estudiosos, né, depois, com certeza o Chico sabe mais sobre esse assunto, vai falar para a gente, mas alguns estudiosos também acreditam que a questão do nascimento virginal de Jesus foi sem ofensa aos católicos, né, mas eles acreditam assim, que pode ter sido uma invenção, uma adaptação aí também com as ideias do zoroastrismo, que também predominavam na Europa
e vindo já desde a época da Índia, né? Daqui dessa região aqui iraniana, né? Então, levaram também para tornar Jesus mais puro ainda, né? Compilar a Bíblia e tudo mais, essa ideia do nascimento virginal. E aí, então, desde cedo na Índia, né, desenvolveu-se um culto em torno do Maitreya, né, que foi aí já em períodos históricos e foi se deslocando para a Ásia Central e para a China, já agora no período mais histórico, né. Lembrando que também esse século V, século VI já era a época do príncipe Shotoku no Japão, que foi quem levou o budismo, não foi o primeiro que levou o budismo para o Japão, mas foi assim, o primeiro que difundiu bastante, né, que colocou até como religião oficial. Então, os devotos desse culto pretendiam renascer no céu Tussi, né, é um dos paraísos búdicos, de modo a se beneficiarem dos ensinamentos do Maitreya, desejando igualmente se juntarem a ele na Terra. Esse movimento seria, em parte, substituído pelo culto a Amida. Né? Amida também é um dos Budas que compõe a trilogia ali, que seria Buda, que seria Sakyamuni, Amida e Miroku no budismo, e na questão messiânica, né, Messama fala que seria Buda, Amida e Kanon, né? Seria o Miroku Sanen, que a Tarsila tanto gosta, o encontro dos três Mirokos, ou a revelação de Miroku. Tá? Coloquei aí umas fotinhas para vocês irem tendo uma noção, né, como é que é a figura de Buda, de Miroku, enfim, né. No budismo existe também, assim, toda uma iconografia, né, eu fiz também um estudo especial sobre iconografia budista, e muitas vezes é quase difícil também ter essa separação. Às vezes as imagens de Amida, de Buda, são muito parecidas, né, mesmo de Buda futuro, como Maitreya, enfim. Então, realmente, assim, quem tem um conhecimento baixo, ele não consegue identificar, confunde, né? Aí realmente tem que ter uma especialidade um pouquinho maior. Tá? Pessoal, não estou conseguindo ler as perguntas do chat, tá? Se tiver alguma coisa muito urgente, vou pedir aí para alguém depois. Daqui a pouco eu vou fazer uma pausazinha e vocês colocam para a gente, tá? Então, né, no Japão, antes da chegada do budismo, as práticas religiosas eram sacralizadas em alguns locais, né, como as montanhas ou os mares. Obviamente, isso é por conta do shintoísmo japonês. Né? O shintoísmo, vocês já sabem, é uma religião animista, politeísta, que crê em vários deuses, né, e que cultua, assim, todos os espíritos da natureza mesmo. Né? Então, tudo é um deus, né? Por isso que Namatsu Morito fala Yorozu no Kami, né? Quer dizer, 8 milhões de deuses. Então é o deus da montanha, o deus da árvore, o deus da pé, o deus do lago, da água, do fogo, de tudo, né? Do sol, da luz. Então tudo é um deus. Tudo realmente é regido por uma divindade. E aí então, as várias seitas do budismo japonês, apoiando-se nesse fenômeno, passaram a considerar certas montanhas como moradas do Maitreya. Acho que não tem nenhum país que tem tanta montanha sagrada no mesmo território quanto o Japão, né? Quase todas as montanhas são consagradas a algum deus no Japão. Logicamente que a gente sabe o Monte Fuji é considerado a principal, né? Realmente assim o pico mais sagrado do Japão, e também mais alto. Mas existem realmente assim muitas montanhas consagradas a outros deuses, né? Então, uma tradição japonesa afirma que o Maitreya chegará num barco carregado com arroz. Isso é interessante porque o arroz é um alimento básico do Japão, né? Então, na verdade, falar que ele vem num barco com arroz é sinônimo de prosperidade, sinônimo de fartura, sinônimo de que não realmente veio Deus que vai nos alimentar, né? Vai nos cuidar, enfim. Então, seja qual for a ideia aí, não tem como interpretar de forma negativa, é sempre uma coisa muito positiva. Né? Aqui no Brasil, alguém está falando, né, também existem montanhas sagradas, né, existem montanhas consagradas aos santos, alguma divindade ali também do cristianismo, né, então também é bem legal isso, porque acaba mantendo essa ideia, né, realmente, do monte sagrado. Então, uma outra coisa muito comum na representação budista, né, vocês conhecem, são as mandalas. Né? Existem muitas mandalas de Miroku, de Maitreya, de Buda, de Kanon, né, que é o Bodhisattva Lotus-Pitesvara, tem de montes assim. Então, as representações dele na pintura e na escultura tendem a retratá-lo como uma figura gorda e sorridente.
O gorda não é desleixo, né, gente? A gente tem uma ideia muitas vezes errada na sociedade hoje, mas pelo menos naquela época, a gorda era sinônimo de fartura, né? Sinônimo assim de pessoa que tinha posses, inclusive, né? Os reis muitas vezes eram retratados gordos, fartos, não assim magrelos. Né? Então, numa alusão à era de abundância e alegria que ele inauguraria. Também tende a representá-lo de maneira sentada, com as pernas e tornozelos ligeiramente cruzados. Tá? Então, sempre assim, uma posição mais ou menos voltada para a meditação, né? Que é como sempre é representado aí os Budas, os santos, enfim. Né? E outra característica, né, das suas representações é uma pequena estupa na cabeça. Né? Estupa é tipo essa coroinha, né? Parece uma mini torre. Isso também é feito em forma de torre no chão, né? Tem esculturas budistas de estupa, enfim. A própria torre de Miroku, que Meisama construiu, é considerada uma espécie de estupa. Né? E se relaciona com uma lenda, segundo a qual Mahakasyapa, né? Esse aqui, não sei se vocês sabem, é o fundador do Zen budismo, que foi um discípulo do Buda, aguarda em meditação perto de uma estupa a chegada de Maitreya, a quem ele entregará a veste e a tigela de Siddhartha Gautama. Vocês sabem que no budismo, né, é uma tradição que existe até hoje, até o Dalai Lama, a questão da sucessão é representada pela veste e pela tigela. Né? A veste, a cor do manto, tem a ver com a posição e com a questão de ser assim, um monge em meditação. Isso já desde a época do Buda, os monges da floresta, os ascetas, né, já tinham essa questão. E a tigela representa não só a questão da esmola, mas como a questão também do alimento. Né? Então, como eles saíram em peregrinação, no sutra, em português, a própria palavra usada é esmolando. Né? É uma coisa meio, era da noite, mas era assim, esmolando, eles abandonavam todos os bens, as posses, e saíram pedindo sustento, né? Conforme eles iam andando e fazendo as pregações. Então, isso representa a passagem da autoridade de um Buda para outro. Né? E na China, é muito comum a representação do Maitreya como Buda sorridente, aparentemente influenciada pela figura do monge Putai, conhecido pela sua bondade, né, e afeição pelas crianças. Né? E sempre aquele budinha gordo, sorridente, é esse Putai. E tem também desenhos e representações dele, né? Inclusive no Museu de Atami tem um, lá no site do Jinsai tem também, né? Mostrando os desenhos do monge Putai, representando ele, né? Também, assim, sempre gordinho, sorridente. Aí, eu coloquei aqui um trechinho bem interessante para vocês verem do Sutra da Iluminação de Miroku. Tá? Então, olha só como é que ele fala. Ouçam atenta e lucidamente. Nos tempos que hão de vir, um homem de inigualável virtude, que alcançou a gloriosa e suprema meditação, certamente surgirá na face da terra. Quando ele esclarecer o maravilhoso ensinamento, todos se sentirão saciados como se sedentos tivessem bebido do mais delicioso néctar da longa vida. Rapidamente alcançarão o caminho da libertação. Eu vou deixar a cargo da imaginação de vocês quem que é essa pessoa, né, que fez essas coisas todas e que nos traz alegria, certamente, até hoje, né? Então, realmente, assim, o escolhido, né, ou que tem a missão de mudar a chave do mundo. Né? Eu coloquei aí um desenho dele, naturalmente, né? O Miroku. Esse desenho foi erroneamente traduzido, até mesmo no Luz do Oriente, versão antiga, estava legendado como Dai Miroku, tá? Isso até japonês não sabe direito, mas existe um salmo de Meishu Sama, do livro de orações original, em que foi o único que ele colocou, né, do lado do kanji de Omiroku, ele colocou a leitura em hiragana, né, que é a letra por cima. Então ali deu para ver que ele colocou O em vez de Dai. Tá? Isso que me contou foi um ministro grande conhecedor de ensinamentos aí. Eu não sabia dessa também. Aí eu saí mudando em todos os meus arquivos, documentos aqui que eu tinha, né, estava escrito Dai Miroku, eu fui colocando o Miroku. Mas isso também não é o mais importante. Né? O mais importante é realmente, de todas as imagens de Kanon que Meishu Sama desenhou, ele desenhou apenas uma, pelo menos até onde eu sei, apenas uma de Miroku, que foi essa aí. Né? E olha que interessante, não sei se vocês conseguem ver ali na testa dele, né?
tem o Sol e tem a Lua, tá? E Meixo, inclusive, significa Senhor do Sol e da Lua. Mei, né? A gente já estudou isso na outra apresentação, tem dois kanjis, né? Um é Sol e um é Lua, tá? A gente conhece Meixo Sama como Senhor da Luz, né? Realmente Sol e Lua formam a luz, mas, na verdade, ele queria ser chamado de Senhor do Sol e da Lua. Então, aqui no Omiroku, ele desenhou aí, que são as essências, né? O cruzamento do Sol, da Lua, do Oriente com o Ocidente, masculino e feminino, né? Horizontal e vertical. Então, realmente, assim, o Miroku é o unificador. Tá? E essa imagem aqui ele pintou em 1932, uma imagem grande, original, ó, 1,74 m por 94 centímetros, né? Enorme. Assim. Na verdade, essas imagens ele pintava, teve aquela do Canon, né, do centro Canon, ele teve que usar o andar inteiro da casa da mulher lá para pintar, né? Eram realmente assim quadros enormes, depois eles penduravam na parede. E logicamente o que nós temos são fotos, são escaneamentos, né? Então aí a gente acaba não tendo uma noção do tamanho da imagem. E aí então, aqui Meisama fala um pouco do mundo do Bodhisattva Maitreya, né? Ou seja, o mundo de Miroku. Então ele fala assim: um dos sutras, textos sagrados budistas, descreve a visão de Sakyamuni sobre a vinda do Bodhisattva Maitreya, daí a 5.670 mil de anos. Previu que quando o Bodhisattva descesse nessa terra, o homem seria capaz de viajar milhares de quilômetros sem se mover, escutar vozes a milhares de quilômetros de distância. Olha só, nós estamos fazendo isso nesse exato momento, né? O Paulinho e o Alves são de Brasília, não sei quantos mil quilômetros daqui. Tem gente que acha que até de outros países está escutando hoje. Então, já estamos concretizando, né? E receber tudo o que desejasse de locais igualmente distantes. Ué, estamos recebendo, né? Vocês estão recebendo agora a minha apresentação, a minha voz, o meu conhecimento, eu estou recebendo a audiência de vocês. Isso já é mundo de Miroku, né? O mundo do Bodhisattva Maitreya era certamente além da imaginação das pessoas do tempo de Sakyamuni. Eu sempre imagino que quando ele fez essa pregação, os discípulos devem ter ficado assim espantados, maravilhados, né? Nossa, olha só o que vai acontecer, não consigo nem imaginar como é que vai ser isso, né? E realmente assim, agora chegamos nessa fase. Mas a civilização moderna, capaz de tornar essas coisas possíveis, pelo menos do ponto de vista material, já nos trouxe o mundo do Bodhisattva Maitreya. Só uma dúvida não, gente, uma curiosidade aqui, não sei se vocês sabem, né? Tem um ensinamento que Meishu Sama fala que, materialmente falando, o que determinou a chegada do mundo de Miroku foi a invenção do rádio. Tá? O rádio, ou seja, na verdade, assim, as ondas de rádio, né? Que na verdade que nós usamos até hoje como Wi-Fi, celular, enfim, são ondas de rádio. As ondas de rádio que permitiram, em termos técnicos, a unificação do mundo. Tá? Quer dizer, quebrou as barreiras entre os países em toda a comunicação, pelo menos. Ainda não está unificado o mundo em termos políticos, em termos econômicos, em termos de fronteira. Né? Isso vai acontecer aí daqui mais uns anos. Mas, por enquanto, a unificação ela é virtual. Tá? Ela é virtual, ou seja, começou com rádio, aí chegou na televisão, aí hoje nós já temos internet, que é uma coisa assim que praticamente não tem mais limite, né? A gente transmite em tempo real, som, foto, imagem, ideias, texto, tudo. Então, realmente assim, podemos dizer que já é mundo Miroku. E isso vai se desenvolver muito mais ainda, tá? Vai ser muito mais coisa instantânea, vai ser, sei lá, holográfico, 3D, enfim, vai ser um negócio quase sem limite aí para o futuro. Tá? E o que tem intrigado os budistas, né, aqui é a continuação do ensinamento, é o enorme tempo que Sakyamuni disse que iria demorar para o Bodhisattva descer nesse mundo. Do modo que eu vejo que isso não apresenta nenhum problema. É simplesmente um erro aceitar literalmente esse número de anos, pois Sakyamuni não poderia ter seriamente profetizado um mundo no futuro tão distante com qualquer intenção de exatidão. E assim, né? Não é que ele não teria essa capacidade, mas o que adianta você falar para as pessoas de um futuro daqui a 5 bilhões de anos? Tipo assim, não tem muita lógica, né? Tem que ter um tempo mais curto, que pelo menos, lógico, em 2.600 anos do budismo, obviamente já mudou toda a humanidade, já mudaram as coisas, todo mundo daquela época já morreu, já reencarnou, não reencarnou, enfim. Mas ainda é um período que dá para manter dentro da história. Agora, daqui a 5 bilhões, não sei nem como que vai estar o universo nessa época. Né?
Agora, se a gente lembrar daquilo que eu falei, que é 5 bilhões do início da Terra, aí sim dá para fazer sentido. Ao invés de aceitar esse número, devemos interpretá-lo como uma série de números, 5, 6 e 7. Isso dá um padrão ordenado ao mundo do Bodhisattva Maitreya, baseado na série de números, sendo que 5 é Sol, 6 é Lua e 7 é Terra. Isso nós já estamos carecas de saber, já estudamos muito, né? Eu acho que eu já usei essa imagem em alguma outra apresentação, mas aqui eu coloquei de novo, né? Então, Kanon, Miroku do fogo, representa Hakone, né? Paraíso terra de Hakone, representa a montanha, aquela imagenzinha ali, a montanha, o mundo divino, o sol e a montanha de novo, né? Que seria, na verdade, a montanha. Aí a Mida seria o Miroku da água, aqui é o Miroku Sanei, né? O encontro dos 3 minutos. Então, Miroku da água, a Tami, né? Representa o mar, o mundo material e a lua. E o Shaka é o Buda propriamente dito, né? O Sakyamuni. Então, é Miroku da terra. Tá? Então, o Meshama fala que tudo que se refere ao budismo tem a ver com terra e com sete, né? Representa o sol sagrado de Kyoto. Inclusive, ele falou que a ideia ali era construir um museu de arte budista, né? Coisa que ainda não foi feita, mas que a gente espera que logo, logo também saia. Inclusive, aquela imagem do Miroku que eu mostrei para vocês, ela estava perdida e foi encontrada ali, tá? Não sei se vocês sabem. O Paulo acho que vai saber melhor isso, foi em 94 mais ou menos, né? Mas foi encontrada ali, acho que dentro da vila Shumjuan, né? Da casa de Meishu-san em Kyoto, encontraram a imagem do Miroku ali, tá? E realmente ele fala que quando construiu o Sol Sagrado de Miroku, fechou a trilogia, né? E também o terreno ali do rei Ankyo, né, do Sol Sagrado, ele está bem no meio entre o templo Seirodi, né, e o templo Shakado, ou seja, o templo de Amida e o templo de Buda. E como ali representa Kanon, então fechou realmente assim a trilogia de Miroku, tá? Então representa a Terra, né? A Terra, elemento espacial, né, planeta Terra, e também a Terra, elemento terrestre, Sol, tá? É isso que significa. E aí, Meisama fala então do 5, 6, 7, né? Tem assim uma questão. Ele fala, na verdade, de 3 sequências no método. 5, 6, 7 seria uma questão mais espiritual, né? A gente já estudou sobre isso, da questão da ordem, né? Do 666, que desce o espírito de 1%, e aí fica então 5, 6, 7, né? Depois, se alguém quiser, eu dou essa explicação novamente. E Meisama fala que na parte material, né, na conformação assim, material das coisas, os números vão ser 3, 6, 9. Tá? Então, toda a organização da sociedade vai estar baseada nesses 3 números, 3, 6 e 9. E é muito interessante que um dos maiores físicos e engenheiros do século XX, né, vocês talvez já ouviram falar, o Nikola Tesla, ele falava que se você descobrir os mistérios dos números 3, 6, 9, você tem a chave de todo o universo. É muito interessante que, de alguma forma, ele conseguiu descobrir isso materialmente. Tá? E só para fechar aqui a curiosidade, né? Essa mudança aconteceu no culto do início da primavera de 54. Tá? Foi 4 de fevereiro de 54. Meisama fala que justamente naquele dia foram 369 pessoas no culto. Então ali foi Deus mostrando que a partir daquele momento, no mundo material, a ordem seria 369. Tá? Então, o estabelecimento de Miroku é Miroku 369. Aqui dá para tirar muitas coisas desses números, né? 3, ele fala assim, que é a base mínima da família, né? Que seria o pai, o filho, o espírito, o pai, a mãe e o filho, né? Eu já estou aqui no Espírito Santo, mas não é. Pai, a mãe e o filho, né? Que é o núcleo familiar. E 9 ele é a conclusão. Por isso que o tempo de gravidez, né, são 9 meses. Tá? Então, justamente com 9 nasce o fruto. É bem interessante isso aí. Tá? E aí tem mais um ensinamento que é a transição da noite para o dia no mundo espiritual. Né? Aqui também ele fala. De acordo com o livro sagrado budista, Sakyamuni disse: atingi o supremo estado de elevação espiritual aos 72 anos. Né? Certo dia, logo após esse acontecimento, ele estava muito diferente do que sempre era, um desânimo muito grande. Então, um de seus discípulos lhe perguntou: Senhor, vejo que hoje estás muito tristonho, que nunca acontece.
Por acaso algo lhe preocupa? Ele respondeu de imediato: até agora, como trabalho de toda a minha vida, criei o budismo e vim me esforçando incansavelmente para salvar todo o povo. Mas hoje tive uma revelação inesperada do grande Buda. De acordo com ela, a chegada de um determinado tempo, o nosso budismo se extinguirá. Por isso, fiquei muito decepcionado. Olha só, né? O próprio Buda recebeu a revelação de que chegaria uma época em que o budismo acabaria. E aí ele ficou muito triste, então, com isso. Né? Ele disse ainda: descobri através do supremo estado de elevação espiritual que no grande número de sutras que vim divulgando até agora, há muitos erros, e agora em diante eu pregarei a verdade. Por isso, adquiram sabedoria através dela. Tá? Então aí ele escreveu 3 sutras, depois de ter atingido esse último estágio de iluminação, né? Que foram os 28 volumes do Hokkekyo, né? Foi o Sutra do Lótus, o Hometsujin Kyo, que foi o Sutra da extinção do budismo, esse que deixou de triste, né? E o Miroku Shutsugen Jojukyo, que é o Sutra do advento de Miroku. Chico, muda a tela aí para eles. A próxima, né? Já tá. Aí, a pessoa que percebeu isso, né, que realmente, assim, os sutras que eram mais importantes depois da iluminação foram esses 3, foi o Nichiren. Né? Tanto é que Meisama fala que o Nichiren representa o primeiro raio de sol na transição da noite para o dia. Né? Nichiren foi na época ali 1300, por aí, né? Então, 600 anos antes de Meisama, mais ou menos. E bem interessante que nessa mesma época, um pouco antes, também foi a época do São Francisco de Assis, né? Que foi outro santo muito importante dentro do cristianismo, que também trouxe algumas transformações. Então, ele diz que todas as outras doutrinas religiosas eram pregadas anteriormente ao supremo estado de elevação, né? Ou seja, o Kenshin Jitsu de Sakyamuni. E por isso não eram totalmente verdade. Afirmou que só o Hokkekyo constituía a verdade do budismo. Negou todas as outras religiões, isso foi Nichiren, tá, gente? Ele teve um lado político muito forte, assim, né? E com grande ímpeto pregou essa doutrina. Não podemos censurar impensadamente essa declaração desrespeitosa e negligente. Tá? Então, o Nichiren, ele, assim, de certa forma, ele esticou demais a coisa, né? Mas ele realmente percebeu que a essência do budismo estava no Sutra do Lótus, tá? E também nesses outros 2 aí, que ele acabou não falando tanto, mas falou depois. Agora, no Sutra do Lótus, ele focou bastante, tá? Lembrando, gente, que o Sutra Kanon, né? O Sutra que fala sobre Kanon, sobre Kanzen Bosatsu, é o Sutra do Lótus, tá? É o capítulo 25. Eu acho que nós já vimos em alguma outra apresentação, né? Mas realmente é o Sutra do Lótus que traz essa verdade tão importante. Tá? E a própria Zengen Sangye, né? Vocês sabem, a oração que Meisama fez, ele fez baseada no Sutra do Lótus. Tá? E aqui também eu coloquei mais um ou outro ensinamento do Miroku, né? Que é interessante. Esse aqui é a teoria da descida do céu. Né? Então, tanto a segunda vinda de Cristo como o advento do Messias não será uma descida dos céus em corpo carnal. Né? Tem alguns ramos que acreditam nisso. Né? Significa que um espírito divino específico descendo do céu se aloja no corpo físico de ser humano escolhido. Olha só, né? É um ser humano normal, entre aspas, porque é um ser humano escolhido, mas é um ser humano de corpo físico, sujeito às leis da matéria, como a gente, né? Mas que desce realmente um espírito divino, um Espírito Santo, chame como quiser, e que vai atuar nesse corpo humano. Né? Então, Miroku Gensho significa que o espírito do Miroku vai nascer embaixo, ou seja, na sociedade humana de nível inferior. Nível inferior, a sociedade, não o espírito, lógico, né? Também existe o termo Taizo Miroku, que se refere, não é o Taizo do salgadinho, não, tá, gente? É Taizo Miroku, tá? E se refere ao período que permanece no ventre interno do budismo, mas que na realidade já nasceu, ou seja, é o fruto. Né? Uma vez que Miroku já nasceu, o mundo búdico entrou no período de destruição. Ora, a gente viu lá atrás do Sutra. Sutra foi nessa ordem: Sutra da extinção da lei e Sutra do advento de Miroku. Então, primeiro existe o fim do budismo, para que depois venha o outro Buda, o Buda futuro. Né? No Sutra que se refere ao nascimento do Miroku, está escrito que ele nascerá após a destruição do budismo. Tá? Pela revelação de Nishusama, a gente sabe que a destruição
da lei búdica começou em 15 de junho de 31, né? Eu li recentemente o livro do Dalai Lama. Foi logo depois dessa época em que ocorreu toda a perseguição chinesa no Tibete, que também foi uma coisa terrível, mas espiritualmente falando tem a ver com essa questão, né? E que obrigou, né, o Dalai Lama a ir para o seu exílio. Tá? Então também foi um marco aí da destruição da lei búdica. Tá? Aqui tem que entender, né? A gente fala budismo, não é budismo necessariamente, especificamente a religião budista, tá? É a lei búdica, é a lei em que regia a era da noite, em que Deus estava disfarçado. É isso que precisa entender, tá? Aí aqui, Meisama faz um esclarecimento bem bacana, né? Qual a relação entre Miroku Omikami e Miroku Bosatsu, ou seja, Bodhisattva Maitreya, né, que consta no Sutra do Lotus? Aí ele responde: Miroku Bosatsu é um discípulo de Sakyamuni. Miroku Omikami vai surgir doravante neste mundo. A profecia de Sakyamuni, que diz que Miroku Bosatsu vai surgir depois de 5 bilhões e 670 milhões de anos, na verdade, se refere a Miroku Omikami. Tá? Por isso que na oração a gente reza Miroku Omikami. Já estamos colocando Miroku não na divindade de Bosatsu, de Buda, mas no nível de Deus, né? Omikami, no nível de grande Deus, de supremo Deus. Tá? Então isso aqui foi em novembro de 48. Né? E aqui a caligrafia de Meishu Sama, vocês já conhecem com certeza, né? 567, que na verdade a leitura é Miroku. Tá? Ele sempre falava que não era para ler 567 nessa caligrafia, para ler Miroku. E aqui, mais um também, né? Esse aqui dos deuses, que ele fala assim bem teologicamente, né? Então, ele faz mais um esclarecimento. Sobre a providência de Tenshoku Taijin, né? Que depois eu explico assim, é um deus também do Oriente. Izunomen no Mikami, né? Que é o Kanon. Sobre Izunomen no Mikami não consta nem mesmo no Kojiki, que é a coletânea das lendas antigas, né? Aí Meisama fala: antigamente não se podia falar sobre Izunomen no Kami. Portanto, não havia uma clara referência. Tenshoku Taijin é deus do sol, e a sua posição é superior, lógico, se é sol, né? Mas a sua atuação é limitada porque é um. Izunomen no Mikami, aqui está errado, né? Vou botar aqui o Mi ficou R. Izunomen no Kami é fogo e água. No mundo búdico ele é Kanon. Somando-se nele a atuação da terra, transforma-se em Miroku. Tenshoku Taijin é o primeiro poder, Izunomen no Mikami é o segundo, porque é fogo e água, e Miroku Mikami é terceiro, que é fogo, água e terra. Né? Pela formação da trilogia, torna-se completo. Tá? E aí, então, ele fala, né? Miroku Mikami tem o poder da terra, isto é, acredito que ele surgirá com um corpo físico. Aí Meishu Sama fala, é sim. Eu acho muito, muito legal esse ensinamento aqui, né, essa pergunta e resposta, porque Meishu Sama confirma, mas não dá detalhes, né? Então, aí vai dar o entendimento e da imaginação de cada um, né? Quem é esse Miroku com o corpo físico, né? Aqui ele não falou claramente, mas a gente sabe, né? Ele só falou assim, realmente, né? Tanto pelo poder da Terra, da trilogia de Miroku, tem que ter um corpo físico, tem que nascer, né? Que a gente viu aqui na trilogia, tem que nascer na sociedade humana. Então, quem é, né? Realmente. E aí aqui as caligrafias, né? Miroku no Sekai, mundo de Miroku. E também Miroku Shusei. Esse aqui é legal. Surgimento de Miroku. Né? Ou seja, Miroku aparecendo realmente em corpo e espírito, mas mesmo na sociedade humana. Tá? Bom, então, aqui é aquele ensinamento, né? Que é justamente o que a Tarsila gosta, do Miroku Sané, Tríplice Revelação de Miroku. Então ele fala, desde antigamente existe no budismo a expressão Miroku Sané. Como até os dias de hoje esse termo permanecia envolto em mistério, era impossível compreender seu significado. Assim, gostaria de esclarecer a questão. De acordo com os ideogramas que compõem o termo, significa o encontro simultâneo dos três Mirokus, ou seja, de Buda, Amida e Kanon. Né? Aqui é um negócio legal que ele fala. Ó, Buda é Miroku da recompensa, Amida é Miroku da lei e Kanon é Miroku da concordância. Olha só que interessante isso. Né? Meisama fala muito da concordância, né? Existe lei da concordância, lei do karma, lei da purificação, tem tudo a ver com isso. Tá? Isso é a regência de Kanon.
Shakun é também Miroku da Terra. Shakun é Sakyamuni, né? Buda. Amida é Miroku da Lua e Kanon é Miroku do Sol. Tá? Como sempre vem dizendo, esses três santos deveriam, na verdade, estar dispostos na seguinte ordem: Sol, Lua e Terra, ou Fogo, Água e Sol, ou ainda 5, 6 e 7. Somando esses números, o resultado é 18. Aqui só uma curiosidade também, vocês sabem, né, todo mundo sabe, que a maioridade, em quase todas as sociedades, se atinge com 18 anos, tá? E os ideogramas de 18, né, também formam, assim, homem verdadeiro, né? Então é muito interessante que o número de Miroku é justamente o 18. A respeito do número 18, nos ensinamentos da Umbanda está escrito: até agora o céu era 6, o mundo 6, intermediário 6, né? E a terra 6. Esse é o famoso 666, que no Apocalipse fala que é o número da besta, né? Não sei bem qual é a explicação que dá lá, mas Meisama fala que é por causa disso. Representa a falta de ordem, né? Quer dizer, coloca os três mundos, tanto divino quanto humano, no mesmo nível. Mas o espírito de 1% desceu do céu para a terra. Então, o céu era 6, perdeu 1, ficou 5. A terra era 6, ganhou 1, ficou 7. 5, 6, 7. Isso é matemática de 5 anos, né? Qualquer criança sabe fazer essa conta. Trata-se, pois, da providência de Deus de profundo significado. Esse espírito de 1%, né, é o Ichiri no Chikara, vem a ser o Poti, ponto central, o Mani no Tama e o Nyon Roshu. Não se preocupe com esses nomes, tá, gente? Importa saber o seguinte: desceu um espírito santo, um espírito sagrado de 1%. Essa descida fez corrigir toda a ordem do mundo espiritual. Tá? Por esse motivo é que surgirá a sagrada época de 5, 6, 7 Mirô. Isso está na criação da civilização. Tá? E Meisama fala muito das trilogias, né? Mesmo nessa questão de Miroku, 5, 6, 7, Fogo, Água, Terra, Buda, Amida, Kanon, enfim. E uma trilogia bem interessante que ele cita, né, foi da relação dele com os fundadores da Igreja Umoto. Então, ali na esquerda, vocês estão vendo a mestra Naldeguchi, né, que a gente já estudou também sobre ela, incorporava o espírito de Yoshitora no Kanjin, enfim. Foi realmente assim, uma grande santa, uma pessoa de moral impecável, né? Meisama mesmo falou que ela era moralmente perfeita. Obrigado, meu amor, pelo café. Tá? E do lado, o fundador, o cofundador, né, da Umoto, que é o genro dela, na verdade, o Onisaburo Deguchi. Tá? Ele também foi assim, um homem de suprema inteligência, ele também atingiu o Kenshin Jitsu, muito novo, né? Muito jovem, com 27 anos. Para quem perdeu a auto-apresentação, eu falei um negócio também que é interessante, né? Não sei se é coincidência ou não, mas pelo jeito não é, a gente falou do número 9, né? Todas essas pessoas que atingiram o Kinshijitsu foi no múltiplo de 9, tá? O Onisaburo Deguchi foi com 27 anos, Meishu Sama foi com 45, Buda foi com 72, né? Jesus, eu não sei que idade foi, mas se foi muito jovem foi com 18, se foi depois foi com 27. Anal também acho que foi com 27, mais ou menos, não sei, talvez um pouco mais, 27, né? Eu também com 36, né? Então, interessante que foi com múltiplo de 9, tá? Então aqui, eu acabei não achando esse ensinamento, mas tem, né? Eu lembro que eu já li, que Meisama fala que essas três pessoas formam a Trindade, né? Quer dizer, ele com os dois fundadores formavam a Trindade. Então, na verdade, a fundadora era o espírito de Buda, né? Representava realmente assim o espírito de Chá. O fundador era o espírito de Amida e Meishu Sama, naturalmente, sendo o produto dos dois, era o espírito de Kanon, tá? E aqui é muito interessante, né, que, na verdade, ela, apesar de ser mulher, era o espírito masculino, né? E ele, o espírito feminino. E Meishu Sama realmente era o filho, o produto aí dos dois, tá? Então, o Moto, né? O Moto, também vocês sabem, significa grande origem. Foi realmente assim uma religião que deu origem a muitas outras religiões, né? A própria Seishonoye também saiu do Omoto, a messiânica saiu do Omoto, enfim. Mas, numa outra interpretação, esse grande origem quer dizer que realmente deu origem a um grande homem, né? Ao próprio Miroku encarnado, aí, que seria Meishu-sama. Tá? E depois, né, que Meishu-sama fundou a igreja, também
essa questão da trilogia se manteve, né? Meshama teve aí o braço direito e o braço esquerdo dele, né? Então, vocês também já conhecem os dois, né, muito bem. O da esquerda, que é o Shibui, né? Que representava o lado mais material, que era assim, quem sabe a história dele já sabe disso, né? Era um grande empresário. Quando ele conheceu o Meshama, ele ficou assim, ele ouviu uma única palestra de Meshama e ficou impressionado e falou: vou me devotar o resto da vida a seguir esse homem, né? Porque realmente ele é um grande homem. E também o Meshama, quando viu, né, o Shibui ali na plateia, ele perguntou, acho que para o Inoue, né, não sei se foi para o próprio Nakajima, falou: quem que era aquele jovenzinho gordinho, né, que estava lá? Aí falou: era um tal de Shibui e tal, né? Então ele vai ser muito útil no futuro, ele tem a cabeça muito boa, né? Vai ser realmente assim um grande elemento. Só de bater o olho, o Meshama já sabe, né? E temos também o Nakajima. O Nakajima era um cara realmente assim fantástico também. Eu confesso que meu ídolo número 1 depois do Meshama é o Nakajima, né? Ele era um cara assim de muita compreensão de ensinamento. Ele era já linha shoujo, né? O Chico era Adachi, naturalmente. O Nakajima já era mais shoujo, já era mais assim voltado para os estudos, para o ensinamento. Ele era o cara também cuidava da administração, enfim, né? E aí foi inclusive a mulher do Nakajima que deu aula para o Shibui, né? Isso também pouca gente sabe, mas a origem do Shibui é o próprio Nakajima, tá? E o Nakajima também foi assim um dos primeiros que percebeu realmente quem era Meshama, a divindade Meshama, né? E formou discípulos assim muito firmes nos ensinamentos, nessa outra questão, tá? Então, Meshama falava: consegui dois grandes elementos, né? O Shibui e o Nakajima. Então, um atua dessa forma, o outro atua dessa forma. Naturalmente que as equipes dos dois brigavam entre si, e sempre foi assim, né? Desde essa época já existiam as brigas internas, e Meixo-sama ia só controlando, né? Então, cuidava aqui, cuidava ali, dava bronca nos dois, na verdade, e ia comandando. Mas realmente, assim, com a atuação dos dois, a obra divina se expandiu bastante. Tá? E aí tem um outro ensinamento bastante interessante, só que fui eu que traduzi, tá? Então talvez aí, não sei se está tão bom o português, mas depois eu tenho que dar uma revisada. Mas um que ele fala sobre o templo de Maitreya na Birmania, né, em Myanmar. Depois o Chico vai contar para a gente que ele teve a oportunidade de ir nesse templo, diz que realmente é maravilhoso, né? E aqui está o Meshama, né? Há um tempo atrás, eu vi uma história sobre uma estátua budista dourada na Birmania. Birmania era o antigo nome, né? Agora é Myanmar. Parece que o povo birmanês, né, economiza o máximo possível de seu dinheiro e quando eles têm o suficiente, eles compram folha de ouro. Olha só, né? Na Birmania, folha de ouro é vendida em pequenos e grandes lotes e os devotos compram e colam sobre a estátua de Buda. Isso vem acontecendo há várias centenas de anos e não se sabe ao certo quanto ouro há realmente na estátua. Eu ouvi essa história do Sr. Kagami, um membro que viajou para a Birmania em negócios do governo. Ele tinha viajado para o Sudeste Asiático com 3 ou 4 outras pessoas para consultas sobre questões econômicas e é também um membro da igreja. Eu já tinha ouvido falar sobre essa estátua antes e não se sabe a espessura da folha de ouro que está na estátua, mas é tradição que quando Maitreya, ou seja, Miroku, falecer, a estátua será apresentada a ele. Assim, quando o meu trabalho e eu chegarmos até lá, olha só que Meshama fala, hein? Eu irei como Bodhisattva Maitreya, ou seja, eu me apresentarei como Bodhisattva Maitreya, como Miroku Bosatsu, e será o momento de modo que este ouro será dado a mim. Olha só, aquilo ali é ouro que não acaba mais, gente. Acho que nem o tio Patinhas tem tanto. Vai ser dado para Meixo-sama, de alguma forma, né? Meixo-sama já morreu em corpo físico, mas de alguma forma ele vai receber esse ouro, e será usado para a construção do paraíso terrestre. Olha só o que ele fala. Né? Um dos motivos que não vai ter pobreza no paraíso é isso. Ele fala em vários ensinamentos. Vai ser descoberto muito ouro. E ali é um ouro que já é destinado a Miroku. Ele já tem esse sentido de gratidão, de devoção. Tá? Então ele é completamente puro nesse sentido. Então esse ouro, Mishama vai usar realmente para construir o paraíso.
Marcelo, o que você está fazendo confusão de nome aí, pelo amor do Senhor? Depois eu esclareço, tá? Isso parece um sonho, mas Deus preparou tudo sem falhas. As condições foram preparadas da mesma maneira em cada país. Olha só isso, hein? Da mesma maneira em cada país. Quer dizer, tem dinheiro guardado, tem ouro guardado, tem gratidão guardada em cada país que, de certa forma, em algum momento, de alguma forma, adoraria muito ver como, né? Mas isso vai chegar até Meixo-sama, tá? E quando eu digo Meixo-sama, não é necessariamente através da igreja messiânica, ou enfim, né? Mas vai chegar até Meixo-sama, tá? Não sei como. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, tá? Tá acabando, viu, gente? E aí aqui, uma data que é agora em março, né? Por isso que também me deu a intuição de fazer essa apresentação hoje, que é sobre o Festival Miroco, né? Aqui é um ensinamento que não é muito claro, e acabou não explicando muito, mas enfim, é bem interessante a questão da data, tá? Então, com imensa alegria, a Mexia Kyo realiza pela primeira vez o Festival Miroco. Entre a morte de Gautama, Gautama é o Buda, né? Há 2.600 anos atrás, e a de Cristo, há 2.000 anos, existe um período de 600 anos. Isso significa que foram 2.600 anos de preparação. Gautama era vertical e Cristo horizontal. Unindo vertical e horizontal, torna essa atividade de Deus. Por isso que Deus é 10. 10 em japonês é uma cruz, né? Nós já estudamos isso. Também por isso eles devem se unir. Cristo, aqui seria Jesus, né? Jesus e Buda têm que se unir, tá? Por ser Cristo horizontal, expandiu. O budismo, por ser vertical, não, ou seja, ficou limitado ao Oriente. Muito embora hoje o budismo alcançou aí grande parte do mundo, mas acaba não sendo assim a religião dominante no Ocidente, né? O Messias, na época do juízo final, realiza a salvação. Na época de Cristo, as pessoas discutiam se Jesus era ou não o Messias. Alguns diziam que sim, outros que não. Aqui ele não entra nessa questão, né? Todos carregamos pecados e podemos dizer que temos uma cruz esperando por nós. Aquele velho ditado, cada um carrega a própria cruz, né? Até hoje havia esse debate, mas agora ficará claro. O templo messiânico estará pronto sem falta para o Festival Miroco do ano que vem. Ele terá 1.500 lugares. É um grande projeto sobre a administração divina. Anteontem, nos Estados Unidos será em grande escala. Nuvens auspiciosas, ou seja, Zuimu, né, apontam em direção aos Estados Unidos. 5 de março de 1950. Tá? Então aqui ele fala, a data do festival é 5, 6, 7 de março. Tá? Ou seja, 5, 6, 7 do 3. É uma data interessante. Então, vamos chegar a essa data, vamos fazer alguma coisa também, né? Eu estou sem calendário aqui, não sei que dia vai cair na semana. Mas 5, 6, 7 de março aí a gente prepara alguma coisa. Tá? Isso aí o pessoal do Ginsai traduziu, né? Seja lá. E aí também coloquei uns poemazinhos sobre Miroco, né? Então, Messias, Cristo e também Miroco, tão esperados, descerão do céu. Aqui, na verdade, ele está falando assim, não importa o nome que se dê, mas descerá do céu a figura do Salvador. Tá? Isso aqui foi em 53, né? Aí, o próximo. Se eu manifestar o poder que tenho guardado, os 3.000 mundos irão estremecer. Olha só que legal esse, né? Aqui ele dá a entender que ele tinha muito mais poder do que realmente ele podia manifestar ainda nessa época. Tá? Isso já foi em 53, né? Isso foi depois, inclusive, da inauguração do paraíso terrestre de Ra. Creio que a segunda vinda de Cristo, esperada por muitos, e o aparecimento de Messias e Miroco são a mesma coisa. Ou seja, o nome católico, ou cristão, é Cristo, o nome budista é Miroco, o nome, enfim, Messias, né? Então, seja lá o nome que se dê, mas é a figura realmente de um ser central aí que vai trazer a salvação para o mundo. Tá? Canon, Messias, Miroco, comemorar, os nomes diferem, mas Deus é um só. Tá? Então aqui todos são nomes do Supremo Deus. E aqui realmente foi no culto da primavera de 50, que foi inclusive quando ele mudou o nome dele, vocês sabem, né? Ele passou a se chamar Meixo e ordenou que chamassem ele de Meixo nesse dia aí, 4 de fevereiro de 1950, por ordem divina. Tá? Então, aqui coloquei só um trecho dessa reminiscência muito bacana, né?
Depois vocês veem ela inteira, que ela é sensacional, que é Meshi-sama como Senhor do Perdão. Então aqui ele fala, depois chegou a minha vez. Ele compõe um fato que aconteceu primeiro, e agora ele faz esse comentário. Depois chegou a minha vez. Quando a senhora U estava se retirando, antes de se despedir de Meshi-sama, saudou o deus Kanon colocado ali, dando 3 palmadas costumeiras de oração. Logo se dirigiu a Meshi-sama para agradecer. Eu estou encerrando a apresentação com esse slide, viu, gente? Que é de propósito, tá? Que aqui é onde ele deixa bem claro a questão, né? Ao ver este ato, Meshi-sama diz: você orou primeiro ao deus Kanon, não é verdade? O deus Kanon trabalha o fogo e a água, mas eu tenho o poder do fogo, da água e da terra. Isso significa que sou um Miroku. Por isso, basta agradecer. Olha só que legal, hein? Ele deu bronca nela porque ela fez primeira reverência para Kanon, sendo que ele estava ali do lado, tinha que ter sido primeiro ele, né? Isso foi realmente o reverendo Ogawa, né? Servidor direto em Meshi-sama. Foi aquele que teve problema nos testículos, que faleceu aí uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás. O Paulo vai lembrar melhor. E que realmente, assim, foi acho que uns 102, 101 anos, né? Ele estava com a vida condenada praticamente com uns 30 anos, né? Quando ele foi salvo por Meshi-sama, e acabou vivendo até os mais de 100 anos, né? Então, realmente, assim, quase chegou aí nos 120 anos de vida que Meshi-sama fala, que no mundo de Miroku, justamente, vai acontecer. Tá? Bem, pessoal, por hoje nosso estudo é isso, né? Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar lá no nosso grupo. Eu vou deixar também o link no grupo aqui no YouTube, né? Para quem quiser entrar, estudar com a gente. E qualquer coisa é só me chamar em inbox também. Eu vou tentar responder todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.